No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite, sexta-feira, 26 de agosto. Quadrilha explode caixas eletrônicos na cidade de Joanópolis. Tribuna da Câmara de Bragança Paulista recebe representante da campanha Sangue Corintiano na busca de aumentar o número de doadores. No quadro Agenda Cultural, você vai conhecer um pouco da história dos irmãos Leme de Bragança. E o Bragantino enfrenta o Luverdense no final de semana na busca de sair da zona de rebaixamento. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. Uma quadrilha de assaltantes explodiu caixas eletrônicos na cidade de Joanópolis. Criminosos armados com fuzis explodiram caixas eletrônicos de duas agências bancárias na madrugada de quinta-feira. A ocorrência foi por volta das 4h20. Os caixas ficaram destruídos, os bandidos dispararam vários tiros durante a ação, destruindo vitrines de lojas. Um morador registrou de sua casa um dos momentos em que os tiros foram disparados. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 20 pessoas participaram da ação. A polícia bloqueou as principais saídas de Joanópolis, mas os criminosos devem ter fugido por outro caminho. Os bandidos estavam em 6 carros. A polícia não tem informações sobre a quantidade de dinheiro levada. E um homem que estava com arma e drogas foi preso em Atibaia. Na noite de segunda-feira, a Guarda Civil Municipal, em patrulhamento no Jardim Imperial, viu um homem vendendo drogas numa viela que dá acesso à Rua Tesouro. O homem, ao ser pego, foi encontrado com ele um revólver calibre 38 com uma munição intacta, drogas e certa quantia em dinheiro. A prisão em flagrante foi feita por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Vamos ver como foi a sessão da Câmara de Bragança Paulista na última terça-feira. Em turno único foi aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar que modifica a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Apenas adequa a lei municipal às exigências das leis estaduais e federais, alterando fontes de receitas que compõem o Fundo Municipal. Em turno único foi aprovada a moção que busca a isenção de pagamento da taxa de estacionamento de veículos, a Zona Azul, aos idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Também foi aprovado o projeto que passa a chamar Rua Isaías Manuel Pereira, a via conhecida como Rua 9 no Bragança F2, e a moção que visa a promoção da campanha Um Ato Caridoso, Dignidade ao invés de esmolas, que busca conscientizar a população sobre os malefícios de dar esmola às pessoas em situação de rua, sendo rejeitada por 9 votos a 5. Na Tribuna Livre, Paulo César Rocha Júnior divulgou a 4ª campanha Sangue Corintiano e alertou sobre a importância de ser doador de sangue independente do time que as pessoas torcem, reforçando a participação de mais voluntários. A ação é neste sábado, das 7h30 da manhã à 1 da tarde, no hemonúcleo do Hospital Universitário São Francisco. Trata-se de um projeto nacional que foi idealizado em 2008 por um torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista, nosso amigo e parceiro Milton de Oliveira. O projeto tem como intuito principal conscientizar os torcedores sobre a importância da doação de sangue voluntária. E desde seu início, a campanha já ajudou e já conseguiu salvar mais de 110 mil vidas. Durante o ano, são realizadas 3 edições, e após as datas previamente definidas, a responsabilidade, a questão de organização, a campanha, ela fica por conta dos torcedores. Então, motivo esse que eu me disponibilizei aí a tentar fazer esse trabalho, né? A próxima sessão é na terça-feira, às 4 da tarde. Na segunda-feira, na sessão da Câmara de Atibaia, foi aprovada a doação de um terreno.
Na segunda-feira, com 16 votos favoráveis e 1 contra, os vereadores aprovaram o projeto que autoriza a doação de terreno de 316 metros quadrados à Casa do Pequeno Trabalhador. Uma lei de 1992 já havia autorizado a doação, mas devido à regularização, houve mudança na descrição física por causa da metragem inferior à real dimensão da área. A proposta da Prefeitura, depois de estudo da Secretaria de Urbanismo, atualizou a situação. A Casa do Pequeno Trabalhador espera construir sua sede própria, contando com verba estadual e ampliar o atendimento realizado. Na Tribuna Livre, o representante da ONG Afro Brasil, Edivaldo Luiz de Jesus, apresentou as atividades da associação que aguarda a tramitação de projeto de utilidade pública. Foi mostrado um vídeo sobre o projeto Qualidade de Vida e Saúde Construtores do Amanhã, que começou no Jardim Cerejeiras e alcançou diversos bairros, com aulas e apresentações em escolas públicas. O foco está nas modalidades esgrima, capoeira, ginástica aeróbica e zumba. O atendimento chegou a mais de 200 crianças. Porque o nosso foco é atender a família. Então a gente não se foca só em um esporte ou em uma modalidade. Por nós termos bastante professor de educação física formados e aptos a várias atividades, nós somos bastante ecléticos e procura aproveitar muito a realidade de cada bairro e colocar isso diante dos nossos projetos. A ginástica, mãe de todas as outras que surgiu depois, ela ainda predomina dentro da qualidade de vida e da saúde. E a gente consegue, dentro desse trabalho, hoje eu tenho meninas aí a minha aluna mais nova hoje deve ter 12 anos de idade. A mais velha deve ter uns 70. Ah, mas ela não pode fazer, ela teria que estar numa turma específica. Depende da formação, da postura da sua aula, da sua orientação dentro da aula. Espero aí contar com a colaboração, o apoio de todos aí que possam contribuir para que esse trabalho só cresça. Um degrau de cada vez, não queremos pular degrau para não tomar nenhuma queda. E as contas da Prefeitura de Bragança Paulista de 2014 foram aprovadas. O plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na terça-feira, aprovou a prestação de contas da Prefeitura do exercício de 2014. Segundo o tribunal, o prefeito Fernão Dias da Silva Leme ocupou a chefia do Executivo nos períodos de 1º de janeiro a 6 de julho, 22 de julho a 19 de outubro e 4 de novembro a 31 de dezembro. No período ausente do prefeito devido a férias, a vice-prefeito Guete Teodoro da Silva ocupou o cargo nos períodos de 7 a 21 de julho e 20 de outubro a 3 de novembro. De acordo com o portal da Transparência, em 2014, a prefeitura arrecadou cerca de 375 milhões de reais. E continua a campanha de vacinação contra a raiva em Bragança. Além dos postos itinerantes, no cronograma consta um posto fixo durante toda a campanha na Divisão de Vigilância Epidemiológica, na Rua João Siriani, número 313, no Jardim América, das 8 às 11 da manhã e da 1h30 às 4 da tarde. No sábado, das 8h30 da manhã ao meio-dia, no Ginásio de Esportes Francisco Virgili. Na segunda-feira, das 8h30 às 10h50 da manhã, na Unidade de Saúde do Toró. E da 1h30 às 4 da tarde, em frente ao antigo seminário no Paturi. A campanha se estende até o final de setembro. O quadro Agenda Cultural de hoje vai falar sobre os irmãos Leme de Bragança Paulista. Berço de famílias ilustres, cujos membros muito trabalharam pelo seu desenvolvimento e mereceram ter seus nomes dados a logradouros públicos e estabelecimentos de ensino de nossa cidade. Entre os homens que aqui nasceram, viveram e também tiveram os nomes dados a ruas, iremos falar sobre alguns deles. Os irmãos e coronéis Olegário, Teófilo, João Evangelista e Ladislau eram filhos do também coronel
Luiz Manuel da Silva Leme e de Dona Carolina Eufrásia de Moraes, chamada de Dona Carola, muito fizeram em benefício de Bragança. O coronel Olegário Leme nasceu em 30 de março de 1854. Estudou no Seminário Episcopal de São Paulo. De volta à terra natal, entrou para a política, sendo vereador de 1887 a 1890. Com a proclamação da República, a vida política era polarizada com a valorização da cafeicultura. Olegário Leme foi um dos grandes cafeicultores do município. Foi juiz de paz e chefe político. Cooperou com instituições de caridade e como membro da mesa administrativa da Santa Casa de Bragança. Faleceu em 6 de setembro de 1928 e seu nome foi dado à praça perto das ruas Viscondessa da Cunha Bueno e Albino Dantas. O coronel Teófilo Leme, nascido em 1856, foi chefe político e em 1901, quando o governo brasileiro criou na cidade uma brigada de infantaria e uma de cavalaria da Guarda Nacional, Teófilo Leme foi nomeado o comandante. Foi vereador de 1920 a 1922. Faleceu com 83 anos em 25 de outubro de 1939 e em homenagem foi dado à Rua do Mercado o nome de Coronel Teófilo Leme. O coronel João Leme, nascido no dia 1º de outubro de 1862, em 1898 assumiu o cargo de prefeito, permanecendo por 19 anos. O fazendeiro João Evangelista Gonzaga Leme foi um dos sócios fundadores da empresa elétrica Bragantina, cuja fundação foi em 15 de outubro de 1903. Faleceu em 21 de janeiro de 1919. Seu nome foi dado a uma das principais vias da cidade, a do comércio, que chama Rua Coronel João Leme. E o coronel Ladislau Gonzaga da Silva Leme, o seu Lalau ou Inholau, nasceu em Bragança em 27 de junho de 1872. Muito jovem, foi estudar fora e se formou farmacêutico pela Escola de Ouro Preto, na época considerada uma das melhores do Brasil. Com o diploma nas mãos, voltou para esta cidade, onde fundou a farmácia Silva Leme, que até pouco tempo funcionava na Rua Coronel João Leme, no mesmo local onde foi instalada. Se dedicou a fundo à vida pública da cidade, foi um dos que muito colaborou com as instituições filantrópicas, tanto na parte material e financeira, quanto nos quadros administrativos. Foi chefe do Partido Republicano, foi delegado de polícia e inspetor literário e, durante o tempo que exerceu os cargos, renunciou aos salários a que tinha direito. Também foi provedor da Santa Casa e um dos colaboradores do Centro Católico, mantenedor do Asilo São Vicente de Paulo. Na política, foi vereador de 1908 a 1910, ocupou a presidência da Câmara de 1909 a 1910. Voltou à Câmara em 1914 e foi seu presidente de 14 a 16, sendo reeleito presidente de 17 a 19, tendo se afastado da política em 1920. Retornou à Câmara de 23 a 1925. Naquela época, o presidente da Câmara ocupava o cargo de prefeito. Durante suas gestões, deu início ao calçamento da cidade e às obras do Matadouro. Incrementou o desenvolvimento urbano, fundando a Vila Nenê, hoje parte integrante do centro da cidade. Faleceu em 21 de julho de 1943 e seu nome foi dado à rua que começa entre as praças José Bonifácio e Raul Leme, junto à Autoescola Boa Vista, e termina na Avenida dos Imigrantes. Outros bragantinos ilustres muito trabalharam por nossa terra e também foram homenageados e serão lembrados em outra oportunidade, pois também fazem parte da nossa história. No próximo bloco, o jornal traz também: terceiro Festival Cobertor de Orelha continua em Atibaia com várias atrações neste final de semana. E mais, Escola de Samba Acadêmicos da Vila em Bragança vai apresentar o Samba Enredo 2017 neste sábado. É daqui a pouco.